Opa, amado, voltei. Vamos dar continuidade à nossa conversa acerca da deidade de Cristo, que já é a terceira parte, né? Mas vamos lá, vamos conversando aqui, vamos chegar ao final para a gente aprender na graça, aprender no conhecimento, para que a igreja edifique, né? Fique mais firme, fique mais concentrada, né? Fique mais respeitada nessa visão do nosso grande Deus e Salvador, que é Jesus Cristo. Então eu estava falando de que é, aquele Jesus Cristo que andou aqui na terra, né? Andou, falou das maravilhas que haveriam de vir, comeu e bebeu, era o mesmo Deus. Era Deus conosco aqui na terra. É, no livro de João, no capítulo 10, livro de João, no capítulo 10, versículo 30, 10:30 de João, o que é que esse discípulo do Senhor, ele fala acerca de nosso grande Deus e Salvador. Ele fala, é uma simples frase, né? Ele fala, eu e o Pai somos três. Ah, é não. Eu e o Pai somos um. Você vê que Jesus e Deus é uma única pessoa. Deus é um espírito, mas Jesus é a sua forma corpórea, né? A forma que Deus... A pergunta, como é que Deus se manifestaria aos homens se não tivesse um corpo? É uma pergunta, né? Como é que um espírito se revelaria para alguém se não estivesse um corpo? Aquele ente que nasceu, Lucas 1,35, seria chamado Filho de Deus. O que é um ente? É a carne, é o corpo. Então, eu e o Pai somos um. Ele poderia dizer que eu e o Pai somos três. Pelo menos aqui nesse período ele teria que dizer pelo menos dois. Não, mas ele diz eu e o Pai somos um. Romanos, capítulo 9:5. 9:5 de Romanos. O que o apóstolo fala? Graças a Deus que o apóstolo nunca falou de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nunca se expressou dessa forma. Sempre ele pregou Jesus Cristo e este ressuscitado. Graças a Deus por isso. 9:5 de Romanos. Ele fala deles, né? Paulo falando acerca da incredulidade do povo, né? Falando acerca dos patriarcas em si. Ele fala deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Veja que Paulo tinha a visão de que aquele Cristo que descendeu segundo a carne era Deus bendito. Ele poderia aqui dizer, não, esse aqui, segundo a carne, é o Filho de Deus. Mas Paulo recebeu a revelação da graça. Paulo recebeu a revelação da graça de Deus e teve coisas que Paulo citou, disse, ó, coisas são... o Espírito Santo me falou, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, falou que tinha coisas que aos homens não era lícito falar, mas o apóstolo ele se segurou para si e revelou o que deveria revelar, que foi a graça de Deus, né? Então, eu mostrei que aquele Jesus Cristo que andou sobre nós não, eles naquela época, era o próprio Deus, né? O Ministério da Piedade explica que as manifestações em carne como filho foi Deus mesmo. Ou seja, aquele Cristo que se manifestou em carne era o próprio Deus, né? O grande mistério da piedade, Paulo falou em primeira carta a Timóteo, capítulo 3:16, e vamos também ver
teria que ter, né, nessa conversa, que é João primeiro, né? Livro de João primeiro, não poderia deixar de falar. Porque isso aqui é como se fosse, segundo essa minha visão que eu tenho, é inexplicável, né? Isso aqui é o carro-chefe, né? Como diz os chefes de culinária. Os maîtres, né? Diz, não, isso aqui é o carro-chefe do meu restaurante. Não, esse aqui é o carro-chefe da divindade de Cristo, né? Aqui explica exatamente o que Cristo é em sua totalidade. O que é que o apóstolo João ele fala? No princípio era o verbo, que é a palavra. E o verbo estava com Deus. A palavra. E o verbo era Deus. A palavra. Ou seja, Deus era o verbo. No versículo 14. Não vamos ler muito, senão o vídeo vai... Versículo 14. E o verbo se fez carne. Grande é o mistério da piedade. Não. Eu só estou lendo, para depois dizer, olha, Cláudio está dizendo, não. Eu só estou lendo. Tá? Vocês aí continuem lendo e vá lendo aqui o rodapézinho. Não, as concordâncias, veja isso como concordância, que é um rodapézinho que vem nas Bíblias. Na minha não, que a minha Bíblia não tem. Eu não gosto muito de concordância. Eu gosto muito de ler. E você vai lendo. Aí no versículo 14 ele diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não, eles. Viu? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, nós não, eles, a glória como do unigênito, Pai. O que é unigênito? Aquela carne que nasceu ali, que foi gerada no ventre de Maria, era o Filho unigênito de Deus. Ou seja, o Filho verdadeiro, o primogênito. Nós não, nós somos filhos, mas adotivos. Essa carne, né? O espírito é filho, mas essa carne em si é adotiva. Então, amados, você vê que... Aí não venha dizer depois, não, mas é porque o verbo é Deus, né? E Jesus Cristo também é Deus, mas é dividido, porque ele fala, eu e Pai somos um. Eu mandarei o Consolador. Sim, mas essa visão que eu estou falando, amado, quem é o Consolador? É o Espírito, amado. Você acha que o Consolador é outra pessoa? É próprio Deus. Deus é Espírito. E Deus é o que, né? Espírito não é? Ou é Deus é outra coisa? Ou é outro ser? É outra divindade? Deus é o Espírito. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Deus é o Espírito, amado. Só que Jesus Cristo é o Espírito, que é o próprio Deus, mas com uma roupagem, quer dizer, com uma carne. Que foi essa carne que serviu de quê? De sacrifício, amado. Foi essa carne que tinha sangue que foi derramado e aspergido na igreja. Purificou a igreja. Transportou a igreja desse reino para o reino do Filho do seu amor. Porque necessitava-se de quê? De sangue, amado. Tinha que derramar sangue para cumprir a lei, cumprir toda a justiça. Mateus 5,17. Entendeu? É os desígnios de Deus. É o querer de Deus. É a promessa de Deus. Tinha que existir sangue. Qual foi o sacrifício que nos livrou? Porque Moisés passou a vida toda matando novilha, bebia sangue, aspergia sangue sobre as pessoas, mas era ineficaz. O que é que o apóstolo Paulo falou? É impossível que sangue de bodes e de touros remova pecado. O que é que Cristo fez no Calvário? Com uma única oferta, Hebreus 2,14.
com a única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Por meio de quê? De sangue, amado. Então, aquela carne que envolveu o nosso Deus, que ele se esvaziou de sua glória, ou seja, ele desceu da sua glória, habitou entre nós, andou, comeu e foi sacrificado. Por isso que quando o nosso Senhor Jesus Cristo no jardim de Getsemane, né, ele chorou lágrimas de sangue pela sua igreja. Me arrepiei agora, desculpe. Me emocionei, né? A carne às vezes ela ressalta um pouco. Mas Jesus Cristo ele chorou, né? Quem chorou, a carne dele chorou, pedindo que passasse aquele sacrifício dele. Mas o que é que ele respondeu? Não faz a minha vontade, Senhor. A carne, né, falando, mas faz a tua vontade, né? Então foi feita a vontade de Deus. Deixa eu ler aqui. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então o profeta Isaías, ele como eu tinha falado, né? Ele é um profeta que representou Cristo em si, na quase sua totalidade, né? Foi um profeta que veio mostrar a própria essência daquele menino que nasceu, cresceu e se mostrou, né, no seu ministério terreno. 7, versículo 14. Vamos ver o 14 e o 15. Ele fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E lhe chamarás de quê? Emanuel. O nome de Deus é Emanuel? Claro que não. Emanuel é um substantivo em si, né? Que Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando ele fala, e ela conceberá, ele comerá manteiga e mel quando o bebê desprezar o mal e acolherá o bem. O 15 não está na pauta, não faz parte do contexto, mas o 14 está na sua íntegra, né, que é Deus conosco. Se chamará Emanuel, que é Deus conosco. E para fim dessa parte, né, de que Jesus Cristo em carne, ele veio, habitou entre nós e era o próprio Deus, vamos ler João 8:58. Temos que examinar bem as escrituras, né, amado? Manejar bem. Se for assim, é impossível chegar a uma perfeição de qualquer assunto bíblico, né? Tem que ler a Bíblia, tem que examinar, né? Tem que ser assim, tem que se esforçar, né? João 8, no versículo 58, ele fala: respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas Jesus não tinha, amado, nem 30 anos. Essa foi a discussão aqui, viu? Quiseram até matar Jesus, né? Jesus disse: olha, bando né, sem conhecimento, bando de examinadores de Moisés, observadores de Moisés. Antes que Abraão existisse, foi Jesus que falou, não foi no Espírito Santo, nem foi Deus não. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou os dias de sua carne. Então, amados, nosso Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele é Deus mesmo conosco. Ele é o Emanuel, amado. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Né? Você pode dizer Deus conosco, com ele, que andou com eles, mas está aqui conosco, né? Está dentro de nós. Porque o Espírito é o penhor da nossa garantia, né? Colossenses 1:13. Vamos prosseguir.
Deixa eu dar uma virada aqui no meu esboçozinho. Espera aí. Paulo, a igreja, né, na questão desse ministério da piedade, né, Cristo era um, ou seja, Cristo não é dividido, né? Você não pode dividir uma pessoa em si, né? Embora a gente temos séculos e séculos de as pessoas dividindo Deus, né? É uma complicação. Até eu mesmo não entendo. Vamos lá para Colossenses, no capítulo 2. Rápido, 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 rápido. Aqui. Capítulo 2, versículo 1 e 9. Ele fala: Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho tendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Veja que o apóstolo Paulo ele lutou a favor do evangelho, deu a sua vida pelo evangelho, né? Fome, sede, nudez, privações, tudo isso o apóstolo Paulo passou por nós hoje, pela igreja. Aí ele no versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. O apóstolo Paulo ele lutou, né, para que as pessoas tenham esse entendimento, observe esse ministério e compreendam na sua totalidade o mistério de Deus Cristo. Ou seja, Cristo é Deus. As pessoas não, é porque o Pai, né? Aí Pedro lá orou pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo nome do Espírito Santo. Amados, devemos observar o apóstolo Paulo, amado. Ele é o apóstolo para nós gentios. Eu entendo que devemos observar toda a Bíblia. Eu não estou abdegando da Bíblia em si e observando uma parte dela, não. Eu observo, você vê que eu venho de lá de Deuteronômio, Isaías, falando de um contexto, eu venho trazendo o contexto. Eu não só estou pegando um versículozinho e expondo a minha visão, não. Eu venho trazendo um contexto e mostrando, tintim por tintim, o que acontecia no passado, no meio, estou chegando agora onde? No fim. Você não pode viver o meio, você não pode viver o começo, você tem que viver o fim, porque nós já estamos no fim, nós já estamos no milênio, e Deus se mostrou de várias formas, e hoje Ele está se mostrando de outra forma, embora que é o mesmo Deus, só de outra forma, né, amado? Efésios 3, vamos voltar aqui, Efésios 3, no capítulo 1 a 6, ele fala: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, né? O apóstolo Paulo passava por privações, foi preso várias vezes, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido, enfim, né? Uma série de coisas que fizeram com o apóstolo. Ele fala no versículo 2: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que a mim foi confiada a vós outros. Paulo foi encarregado a esse dever. Para segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Veja que Espírito aqui na minha Bíblia está com letras, o E está maiúsculo, é o Espírito de Deus. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo Jesus,
por meio do meu evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. Aí ele vem dizendo, a mim, o menor de todos, né? Porque ele perseguiu a igreja, né? Participou da morte de Estevão, em si. Mas veja aqui, esse Deus que se manifestou lá para Abraão, Moisés, ele estava sobre os profetas. Você vê que ele sempre esteve. Você vê que o profeta Joel, ele profetizou acerca do Espírito Santo, né? Que os profetas em si almejavam que esse Deus que nós temos hoje dentro de nós. Mas eles não alcançaram, amado. Né? Coisas que eles almejavam lá no passado, nós hoje temos. E a maioria de nós ainda não temos não. Vou buscar na igreja tal. Culto de busca ao Espírito Santo. É uma bobagem, né? Mas vamos prosseguir. O tempo não dá mais. Vou parar aqui. Vamos. Em outra oportunidade, eu continuarei esse vídeo e essa conversa. Meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas. E que a semente caia, né? Numa terra boa. E germine a 30, a 60, até 100 por 1 da semente. E quem quiser postar suas dúvidas e críticas, sempre estarei aberto, porque eu não sou mais criança. Amém. Graça e paz para todos.